Nosso prota então estava muito grato de ter conseguido sair, mas ele não fazia ideia de onde ir na floresta. E ainda disse que aquele coelho não vai levar ele até os humanos, que são os jogadores, ou que provavelmente teria que procurar sozinho. Após isso então, perguntou a Pokio se sabia onde os outros jogadores estavam. Porém, Pokio não conseguiu entender o que o nosso prota estava falando. Então nosso prota caiu na real, sabendo que não era como se Pokio soubesse de tudo o que acontecia ali. Então, nosso prota pensou que não poderia ficar procurando por eles para sempre, e isso só ia deixar ele provavelmente em perigo. Então, ele não podia enfrentar também o boss sozinho. Então ele começou a pensar em fazer algo para poder achar eles, e seria bem melhor ele construir algo tipo um observatório. Então ele largou sua jaqueta e decidiu tentar, dizendo que seria um desperdício de tempo ficar pensando tanto assim. Então ele criou confiança na habilidade dele de criar coisas. Após isso então, ele achou que primeiro ia ter que fazer algo maior do que as árvores. Então as árvores eram extremamente grandes e provavelmente ele tinha que fazer algo bem alto para poder observar o local. Então nosso prota começou a invocar tijolos de pedra. Então com isso ele iria fazer paredes de terra como base. E não seria muito difícil, já que ele está muito acostumado com isso. E claro, não tem nada como cimento aqui, então provavelmente poderia desabar o nosso prota cair junto com a sua criação. Mas felizmente tem uma técnica que ele aprendeu enquanto estava construindo a sua base: cavar. Com essa habilidade, contanto que ele tocasse com a mão, ele poderia moldar da forma que ele quisesse os itens. Então iria dar certo se ele fundisse vários tijolos em um só, usando a habilidade cavar. E com certeza não vai ser uma torre em si, mas sim uma pilha de terra parecendo uma. E com certeza não iria desabar fácil, graças à habilidade do nosso protagonista. Após isso então, ele passou a tarde inteira, basicamente a noite, construindo aquela torre, e ela estava bem alta, quase alcançando as árvores. E isso levou cerca de 10 horas para ele poder construir essa base todinha. Após isso então, ele começou a observar a vista e viu que ali era um lugar maravilhoso, mesmo diante de tantas situações tristes, encerrando então o seu dia com essa visão maravilhosa. Enquanto isso, as pessoas que tinham sido os novos jogadores estavam lutando entre a vida e a morte contra os próprios jogadores, enquanto o coelho continuava dizendo para eles darem a vida e se esforçarem mais para isso, e que eles iriam precisar de comida para as lutas de amanhã, e aquilo era uma briga entre os próprios colegas por comida. Então, após isso, o coelho continuou debochando, dizendo que notou que todos ali eram incríveis e finalmente aprenderam como conseguir suprimentos na dungeon, simplesmente matando uns aos outros. Então, o coelho disse que achou o pior tipo de pessoa, que estava roubando os suprimentos do corpo de um companheiro. Então, ele começou a debochar, dizendo que aquilo era horroroso e que ele deveria ter vários suprimentos dentro do seu inventário e mesmo assim estava roubando. O cara, mesmo sem entender nada, o guia então se apresentou dizendo que eles tinham se conhecido desde o primeiro dia, perguntando se ele se lembrava. Então ele começou a observar outra coisa atrás do guia e percebeu que tinha uma coisa gigantesca lá e disse que aquilo não estava lá ontem. Então o guia, sem perceber que aquilo estava lá, ele realmente pensou que poderia ser o nosso protagonista. Então ele ficou muito irritado e tomou a decisão de ir lá, porque ele saberia que só tinha um louco que poderia estar fazendo essas coisas na dungeon. Aon estava totalmente tranquilo, brincando de montar peças enquanto tentava encontrar pessoas, e enquanto isso ele foi surpreendido pelo coelho, que estava cansado e perguntando o que ele estava fazendo. Então o nosso prota falou que ele tinha assustado ele e que ele estava terminando algo importante. O coelho já reclamou, dizendo que não tinha sentido nenhum ele estar fazendo isso, e na verdade ele deveria estar trabalhando agora.
O coelho então respondeu, perguntando o porquê dele ficar fazendo coisas estranhas que atrapalhavam o trabalho dele. E dizendo ainda se iria doer se ele parasse de criar coisas e por que ele tinha parado de fazer túneis para construir uma torre. Dizendo então que ele tinha muito tempo livre. Nosso prota então respondeu, tempo livre? Sabe quanto tempo demorou para construir isso? Demorou 4 horas para construir essa torre. E o coelho já ficou abismado de 4 horas só para construir tudo aquilo. Então, o nosso prota disse que foi difícil no começo, mas deu certo por causa das habilidades que ele conseguiu a partir dessas conquistas. O coelho então perguntou que conquistas, e o nosso prota respondeu que ele ganhou 2 conquistas com as construções das torres. A conquista primeira obtida foi: você construiu um observatório. Recompensa: tudo o que puder ser visto do observatório agora estará disponível em um mapa. Então o nosso prota ficou mais poderoso ainda. Após isso, começou a dizer a respeito da sua segunda habilidade. A recompensa era uma nova habilidade de construção que foi adicionada. Graças à habilidade dele, a terra cheia de destruição, que era Dungeon, ficou mais pacífica. E isso fazia com que ele diminuísse o tempo de construção, cortando pela metade. Então, ele começava a construir as coisas 2 vezes mais rápido, afirmando também que não precisou nem descansar depois de construir essas torres. E graças a essa habilidade, ele pode construir essas torres em um piscar de olhos. Com todo o tempo que ele economizou, ele esteve fazendo até o design interior da torre. E ainda debochou do coelho dizendo que iria colocar uma cama naquele cantinho. O coelho então chamou ele de maldito e disse que ele ficou louco de vez nessa dungeon. Senão, como ele conseguiria tantas conquistas em tão pouco tempo? Se ele se juntasse aos outros jogadores, provavelmente a dungeon se tornaria em uma excursão muito tranquila, onde eles se alimentariam de forma fácil e também ficariam bem seguros contra os monstros, perdendo todo o sentido. Então o coelho disse que não poderia deixar isso acontecer. Eles iriam transformar a dungeon em um parque de diversões. E ele já é muito perigoso, e se tiver mais gente com ele, se tornaria mais ainda. Então ele tinha que se certificar que ele nunca encontraria outro jogador por ali. Então o prota perguntou se ele realmente estava saindo e perguntou se antes disso ele poderia dizer aonde os outros jogadores estavam. Porém, o coelho não se importou e foi embora. Enquanto isso, os outros jogadores que estavam nem tão perto nem tão longe começaram a perceber que aquela torre não estava lá ontem e começaram a se perguntar se iriam lá ou não. Porém, o coelho chegou e começou a conversar com eles, dizendo para segui-los até aquela torre, dizendo que tinha preparado algumas coisas para eles. Então eles desacreditaram, chamaram o coelho de mentiroso, dizendo então para todos não serem enganados, confirmando que ele era um mentiroso. Todos olharam então, dizendo que provavelmente seria uma trap ou ele estava tentando fazer a gente ir até o boss. Então eles decidiram ir para o outro lado, pensando que com certeza era uma armadilha. O coelho então, fingindo de cínico, disse então que eles não confiavam nele e demorou tanto para preparar tudo aquilo. Então eles, sem demora, começaram a partir sem se importar. Então disseram também ao coelho que eles não iriam acreditar tão fácil nele assim, enquanto iam embora. E o coelho simplesmente chamou eles de idiotas. Ele então fez tudo isso para impedir que Daum encontrasse outros jogadores. E a partir disso, o caminho para os outros ficou mais fácil. Eles pensando que ficaram mais fortes, mas na verdade o coelho permitiu que eles fossem pelo caminho mais fácil para que Daum não os encontrasse. Então, após isso, o coelho disse que precisava ganhar tempo até que Daum fosse finalmente morto, porque ele conseguiria garantir isso com algo que estava vindo. Então, a hora tinha finalmente chegado, a hora de matar todos eles. Então o nosso prota estava olhando no mapa enquanto via 4 marcas e parecia só um grupo de monstros livres por ali, enquanto ele se alimentava tranquilo. Só que depois disso
começaram a aparecer várias marcações no mapa e o nosso protagonista não sabia o motivo disso acontecer. E não eram uma, nem 3, mas sim mais de 10 milhões aparecendo juntos ao mesmo tempo. O nosso prota não conseguia nem contar pela grande quantidade que estava vindo. Então, após isso, o chão começou a tremer e o nosso prota não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, na situação, eram ratos da dungeon. E esses ratos, eles devoravam tudo que estavam pelo seu caminho. Mas eles desciam só em uma devida época. Então, o nosso prota percebeu que provavelmente estaria com muitos problemas se ele fosse mais lento. E andar bem, esses monstros só estavam correndo em linha reta. E foi sorte que ele estava perto da torre. Por isso, ele conseguiu ver um grupo de ratos gigantes descendo da montanha do leste, 4 semanas depois de cada reset. Eles são monstros assustadores que devoram tudo que tiver pela frente. Então, nosso prota contou os dias por causa desses ratos. O coelho não sabia que ele já sabia disso, mas ele esqueceu então que já tinha sido feito um mês e parecia que já estava na hora de outro reset. Nosso prota então lembrou do reset e que provavelmente o único motivo para isso acontecer era que os jogadores não estavam aparecendo no minimapa e porque eles já estavam mortos ou próximo do final da fase. Então, após isso, ele achou que poderia parar de procurar e sim ir para o ponto final ou o ponto de início. Porém, Pokio disse para ele tomar cuidado com o rato fazendo várias caretas. Nosso prota então, descendo da torre, se protegendo dos ratos, ele disse que não teria problema de se preocupar com os ratos, que poderiam usar o minimapa para poder evitar eles. Na dúvida se ia para o boss ou se ia para a fase inicial. Porém, indo para a fase onde estava o boss, vemos que tinham 3 jogadores lá. E eles não achavam que seria muito fácil derrotar o monstro que estava lá, achando até que era uma simples brincadeira. Parecia que provavelmente a espada dele não seria útil contra aquela coisa. Aquela coisa era simplesmente um boss gigantesco, um golem de barro. Então, eles não sabiam como poderiam derrotar esse monstro. Começando então a batalha da primeira fase.